Ela vai até a casa do mascarado, decidida a confrontá-lo, e exige saber por que ele fez aquilo com ela. O mascarado, surpreso, diz não estar entendendo. Carmen o confronta, dizendo que ele sumiu de sua vida sem nenhuma explicação, mesmo quando ambos estavam prestes a se casar, alegando que o amava profundamente. Ela pergunta o que fez de errado para merecer tal castigo e confessa que por muito tempo achou que ele tivesse desencarnado, mas no fundo sempre manteve a esperança de que ele voltasse. Ela revela que contou sua vida toda a Adonai. O mascarado, tentando justificar-se sem usar palavras, entrega a ela um papel, dizendo que sempre quis ficar perto e contar a verdade. Carmen, tomada pela mágoa, joga o papel longe e afirma que não acredita em nada disso, pois quer ouvir sua voz. O mascarado então lhe mostra um jornal a ela e, ao lê-lo, muda completamente de postura, mas ainda questiona porque ele nunca tentou procurá-la para contar a verdade. Ela garante que nada seria capaz de destruir o que sentia por ele, mas agora percebe que ele não a amava, pois se tivesse amor verdadeiro, teria confiado nela e jamais teria a deixado naquele estado de desespero. Carmen declara que ele poderia ter contado tudo, o que ela teria compreendido, mas foi ele quem escolheu se afastar. Ela afirma que o amou profundamente e que ele não é mais a mesma pessoa que ela conheceu, que agora é um covarde escondido atrás de uma máscara. Diante disso, Adonai decide retirar a máscara, revelando seu rosto. Carmen, em choque, se apavora com o que vê e foge correndo imediatamente. Essa com Lisa, jura que quando viu o rosto de mascarado diante de seus olhos, ela sentiu uma angústia tão grande que sua única reação foi sair correndo dali, pois sua vontade naquele momento era de gritar o mais alto possível. Ela revela que o rosto de Adonai estava horrível, completamente desfigurado, e só então começou a compreender os motivos que o levaram a sumir por tanto tempo de sua vida. Lisa, preocupada, pergunta o que exatamente Carmen disse a ele nesse momento, e Carmen, com tristeza, admite que o susto foi tão imenso que ela não conseguiu pronunciar palavra alguma, mal conseguia olhar para ele. Ela desabafa dizendo que aquela figura deformada foi o que restou do homem que ela mais amou em toda a sua vida. Lisa tenta entender se isso significa que Carmen já não sente mais o mesmo por ele. E Carmen confessa que, ao lembrar de Adonai bonito, do homem pelo qual era apaixonada, sente uma dor profunda e acaba chorando, tomada por lembranças que a machucam. Lisa, percebendo que Carmen ainda está sob o impacto daquele encontro, ressalta que ela está muito nervosa e que todo aquele susto causou um choque, e por isso Carmen precisa refletir melhor se a aparência de Adonai, agora com o rosto desfigurado, é o que realmente faz com que ela se afaste ou se o sentimento ainda vive dentro dela. Lembrando que Carmen foi extremamente apaixonada por ele. Carmen, no momento de sinceridade extrema, revela que juraria por Deus que preferia que Adonai tivesse desencarnado, porque dessa forma ela ao menos teria guardado a imagem dele intacta, como era antes, bonita e cheia de amor. Ela diz que só queria manter dentro de si as lembranças boas que teve ao lado dele. Lisa, tentando trazer um pouco de racionalidade para a situação, diz que ninguém está livre de passar por algo semelhante, pois acidentes e tragédias acontecem, e que Carmen não pode culpá-lo por isso. Mas Carmen garante que Lisa só diz isso porque não viu o rosto com os próprios olhos. Mesmo assim, Lisa decide ir até a casa de Adonai, pois imagina que ele deve estar ainda pior emocionalmente do que Carmen, e garante que não vai contar a ele o que foi conversado entre as duas. Enquanto isso, Tibério vai até a casa de Adonai, pedindo que ele abra a porta, o que Adonai faz, permitindo também a entrada de Sininha. Tibério pergunta se Carmen esteve ali, e Sininha, emocionada, pede perdão a Adonai, dizendo que tudo foi culpa dela. Tibério então questiona como Carmen reagiu diante da verdade, e Adonai, sem emitir palavra alguma, escreve dizendo que Carmen tem razão ao chamá-lo de monstro, pois é assim que se sente. Sininha mais uma vez pede perdão e acredita que um dia Carmen irá se arrepender de tudo o que disse e fez. Tibério, vendo a situação delicada, sugere que deixem Adonai sozinho para que ele tenha tempo para si. Quando todos se retiram, Adonai começa a arrumar suas coisas numa mala e, em seguida, pega uma antiga foto sua ao lado de Carmen, abraçando o retrato com carinho e tristeza. Lisa chega à casa dele, percebe a mala e pergunta se ele vai viajar ou se está realmente indo embora. Ela comenta que sabe que ele está muito chateado com tudo o que aconteceu naquele dia, mas pede que ele não vá embora, embora os gestos de Adonai deixem claro que ele tomou essa decisão. Lisa tenta explicar que Carmen não agiu por maldade, mas sim por estar nervosa, e pede que ele perdoe a fraqueza dela.
Em um ato de confiança, Lisa pede para ver o rosto de Adonai e com delicadeza tira a máscara dele, afirmando que não sente medo algum. Em outro lugar, Andresa comenta sobre estar com receio de ir até certo lugar, dizendo que foi incentivada por Francisca. Raul menciona o fato de Andresa ter que praticamente fugir da própria mãe apenas para conseguir ver o marido, demonstrando o quanto a vida dele se tornou confusa. Andresa admite que tudo virou de cabeça para baixo e que se alguém dissesse a ela um ano antes que Raul iria trair ela e que estariam morando separados, jamais acreditaria. Raul rebate dizendo que também sente isso e menciona o fato de Andresa escolher morar com a mãe em vez de com ele. Andresa tenta se explicar, dizendo que o amor por sua mãe é algo diferente, mas Raul afirma que respeitará o momento dela sem insistências, apenas desejando aproveitar os momentos que podem ter juntos. Enquanto isso, no plano espiritual, algumas entidades espirituais chegam até Alexandre e dizem que seus planos estão fracassando, pois ele está desperdiçando a oportunidade que tem de ir e vir entre os planos, e com isso está atraindo cada vez mais espíritos inferiores. Alexandre, perturbado, comenta sobre Theo, dizendo que ele está preso em sua própria escuridão, talvez até pior que ele próprio. As entidades o deixam sozinho, mergulhando em sofrimento. De volta à realidade, Andresa se levanta da cama e diz que precisa ir. Raul afirma que não a deixará sair assim, mas Andresa garante que precisa partir. Raul lembra que Diná cuidará de Guiomar durante a viagem, mas Andresa insiste que não pode desistir de seus planos na última hora. Raul então afirma com convicção que ela não sairá dali, e os dois acabam se beijando. Em outro momento, Mauro conversa com Josefa sobre a melhora de Theo, dizendo que conseguiram recuperar seu melhor cliente, e insinua que quem realmente ajudou foi Diná. Josefa, no entanto, se mostra preocupada, pois não conseguiu falar com Theo. A enfermeira informa que ela poderá conversar com o médico, e ao entrar na sala, Josefa explica que está ali desde cedo, mas ainda não teve contato com o Theo. O médico informa que Theo teve uma crise violenta e pergunta se houve algum tipo de discussão. Josefa admite que ele ficou muito tenso quando ela mencionou o pai dele, e nesse momento Theo a acusou de se aproveitar do sobrenome da família. O médico explica que, por esse motivo, ele costuma proibir visitas de familiares, pois situações como essa só agravam o estado dos pacientes. Mauro pergunta sobre o estado atual de Theo e Dr. Sérgio afirma que ele está sob efeito de sedativos, por isso as visitas estão suspensas por um bom tempo, pedindo que ninguém insista, pois a prioridade é a recuperação de Theo. Carmen comenta sobre não ter dormido nada essa noite por conta do rosto de Adonai não ter saído de sua cabeça. Lisa cita que viu o rosto dele alegando estar desfigurado, reforçando que entende a dor de Carmen, embora para ela mesma a experiência tenha sido diferente. Agenor aparece e questiona o que há com Carmen, e ela ressalta a ele que não dormiu nada nessa noite e em seguida sai do ambiente, visivelmente abalada. Agenor então comenta que sente saudade de Theo e questiona se Lisa brigou com ele, ao que Lisa responde que não houve briga, apenas que ele está fazendo uma viagem a negócios. Em seguida, Agenor pergunta se Lisa gosta mais de Fátima ou de Sininha, o que ela acha uma pergunta bastante estranha, mas Agenor insiste que está falando sério. Lisa rebate dizendo que ele não gosta de nenhuma das duas, já que Agenor é um mulherengo assumido. A campainha toca e Agenor e Lisa recebem a visita de Josefa, que chega dizendo que precisava conversar com Lisa urgentemente. Agenor, percebendo a necessidade de privacidade, se retira, deixando as duas sozinhas. Lisa pergunta se está tudo bem com o Theo, mas Josefa dá a entender que não e começa a se culpar pela situação dele. Josefa revela que nunca quis o pai de Theo como marido e por isso criou Theo sozinha, o que acabou gerando ressentimento, já que Theo jogou essa ausência paterna na cara dela. Josefa admite nunca ter falado desse assunto com ninguém e comenta que o psiquiatra proibiu visitas a Theo, o que deixa Lisa nervosa, a ponto de querer ligar para Alberto. Josefa se emociona e Lisa tenta acalmá-la, dizendo que encontrarão uma solução. As duas acabam encontrando Naná e Hélio reconhece Josefa, dizendo não acreditar que esteja vendo-a depois de tantos anos. Josefa pergunta o que ele está fazendo ali e Naná garante que ele é seu noivo. Josefa afirma que é Deus quem o colocou ali naquele momento. Naná, sem entender o que está acontecendo, pergunta do que estão falando. E Hélio explica que ele e Josefa são da mesma cidade e cresceram juntos. Lisa tira Naná do local e, em seguida, Josefa revela que teve um filho com Hélio. E agora esse filho está precisando muito do pai.
Na pensão, Sininha lamenta que Carmen tenha fugido de Mascarado com medo do rosto dele. Fátima afirma que o Mascarado escondia o rosto justamente por causa disso. E vovó comenta que gosta muito dele. Sininha diz que Carmen sempre falou que ele era o grande amor da vida dela. E Tibério revela que sempre insistiu para que Adonai contasse a verdade. Mas ele se recusava por já imaginar qual seria a reação de Carmen. Tibério chama Adonai de filho. E vovó, surpresa, pergunta se ele é o pai. Ao que Tibério responde que apenas o considera como tal. Naná chega à pensão revoltada a saber que Hélio tem um filho. E vovó pergunta se Hélio é o pai do Mascarado. Mas Naná esclarece que ele é pai de Theo. Hélio conta que namorou Josefa e ela ficou grávida, mas depois desapareceu da cidade. E só agora ela ficou sabendo do filho e da situação delicada da saúde dele. Tibério decide ir ver Mascarado e Sininha revela que vai contar a história dele para todo mundo, na esperança de que Mascarado saiba que é amado do jeito que é. Diná conversa com Mauro ao telefone e Maroca pergunta onde ela vai com ele. Diná responde de forma evasiva, dando a entender que Maroca está sendo curiosa. Maroca comenta que eles estão falando de Ismael e lembra do ocorrido entre Diná e Ismael, mas Diná afirma estar mais preparada dessa vez. Josefa continua angustiada, dizendo que não consegue se conformar com tudo o que aconteceu. E Alberto diz que é realmente surpreendente que estejam vivendo esse momento, especialmente ao reencontrarem o pai de Theo, o que ele acredita ser uma ajuda espiritual. Lisa diz que não sabe como isso pode ajudar, e Josefa comenta que Theo ficará desesperado ao saber, pedindo que Alberto o tire da clínica. Alberto afirma que ela está pedindo algo que ele não pode fazer, já que somente o psiquiatra de Theo tem esse poder. Lisa pergunta se há possibilidade do Dr. Sérgio permitir que Theo conheça o pai. Estela chega e Alberto a recebe. Estela cumprimenta Josefa e pergunta como Theo está, ao que Lisa responde que não está bem, e Alberto decide contar toda a situação para Estela. Estela comenta que Ismael quer levar Bia para a Europa, mas Alberto ressalta que, sem a autorização da mãe, Bia não poderá viajar por ser menor de idade. Estela fala sobre pais que viajam com os filhos para fora do país, e Alberto pede que ela tenha fé, pois acredita que Deus mostrará o caminho. Diná decide procurar Ismael e pergunta se ele está sozinho. Ismael pede que esperem lá fora, mas Mauro diz que vai ficar por se considerar parte da família. Ismael pergunta qual é o assunto, e Diná propõe uma troca. Ismael afirma que está se preparando para uma viagem, mas Diná pede que ele deixe Bia fora disso, ameaçando mostrar um documento. Ismael, ao ver o documento, o rasga, mas Diná diz que aquilo era apenas uma cópia e que o original está bem guardado. Ismael tenta agredir Diná, mas Mauro o impede. Diná afirma que não pretende mostrar o documento para Bia porque gosta dela e não quer vê-la sofrer, mas avisa que, se necessário, mostrará sim. Ela e Mauro saem e Ismael, sozinho, murmura que Diná ainda se arrependerá de ter nascido. Nesse momento, Bia aparece, vê os papéis rasgados e fica em choque com o conteúdo deles. Após ler o conteúdo de um papel, Bia descobre revelações terríveis a respeito de seu pai e, abalada, decide ligar imediatamente para Tato. Ela ressalta que o assunto é extremamente importante e pede que ele a encontre em um bar. Em seguida, Bia começa a arrumar alguns de seus pertences pessoais em uma bolsa, claramente decidida a sair de casa. Diná, por sua vez, comenta com firmeza que Bia não viajará com o pai de maneira alguma. Estela, surpresa com a informação, questiona como Diná conseguiu evitar essa viagem e pergunta se Ismael teria feito algo contra Bia. Maroca intervém e garante que Diná se precaveu, levando consigo 2 guarda-costas para assegurar a segurança da jovem. Diná explica que conseguiu reunir provas concretas que podem incriminar Ismael e, diante disso, usou essa informação para ameaçar revelar tudo a Bia, impedindo assim a viagem. Em outro momento, Maroca pergunta como está Theo e se caso ele deseja sair com Paty e Lisa, Diná permitirá. Diná responde com naturalidade que sim, claro que deixará. O Dr. Sérgio, preocupado, afirma que no momento Theo não pode passar por emoções intensas, pois seu estado emocional ainda é frágil. Josefa intervém, alegando que Theo está sendo vítima de uma forte obsessão espiritual. Sérgio, tentando evitar discussões sobre esse tema delicado, pede que não voltem a falar nisso agora e sai, dizendo que precisa resolver algo urgente. Enquanto isso, Tato questiona Bia sobre o que aconteceu. Em clima de tensão, ele bebe algo e escuta enquanto Bia desabafa, dizendo que tem vontade de sumir. Movido por um impulso, Tato pega sua moto e sai com Bia, levando-a até uma praia.
Lá, Bia afirma estar completamente arrasada emocionalmente e entrega o papel para que Tato leia. Ao ler o conteúdo, Tato não consegue conter uma risada alta e debochada. Bia, indignada, questiona o motivo da risada, e ele responde fazendo piada sobre Ismael manter um cassino clandestino. Mesmo assim, Bia afirma que precisa da ajuda dele, mas Tato relembra que ela fez Estela sofrer por muito tempo e que não está disposto a aturar as crises de adolescência dela. Logo em seguida, ele monta na moto e vai embora, abandonando Bia sozinha na praia. Nesse instante, o espírito de Alexandre observa tudo a poucos passos de distância, acompanhando a situação em silêncio. Em outra cena, Regina comenta com Ismael que, se fosse ele, não se aborreceria tanto com Bia, alegando que, se ela desistir da viagem, será até uma maravilha, e aproveita para comentar que tem conhecidos na Europa que poderiam ser úteis. Ismael, surpreso, diz que ela nunca havia contado isso a ele, mas Regina responde que já fez trabalhos envolvendo viagens anteriormente. Ismael, preocupado, comenta que será difícil explicar a Bia que ela não vai mais viajar, e Regina insiste que a culpa de tudo isso é de Estela. Ismael afirma que irá conversar com a filha. Em outro ponto da cidade, os amigos de Bia vão até a casa de Ismael em busca de notícias. Ele pergunta a Regina se ela viu alguns papéis rasgados, e Regina responde que a empregada já havia varrido tudo e que não há nenhum papel picado no lixo. Ela pergunta de que documento ela está falando, e Ismael explica que havia rasgado o papel e deixado sobre a mesa antes de sair com os demais até a porta. Depois disso, ele foi para o quarto refletir sobre a possibilidade de Bia ter encontrado o papel.